Fala aí, turma. Como é que vocês estão? Tudo bem? Saudades? De a gente voltar lá no nosso convívio? Vamos ver se essa pandemia passar a gente começa logo, né? Vamos começar aqui, vamos fazer um vídeo como se tivesse presencial, para a gente não perder esse vínculo, né? E tentar tirar algumas dúvidas de vocês em relação às disciplinas, tá? Vamos começar aqui com mecânica e resistência dos materiais, primeira unidade. A gente vai falar basicamente hoje de momentos e de centroide. Centroide, momento estático, momento de inércia, falar um pouco da teoria dos eixos paralelos e os raios de geração. Bom, começando aqui pelo momento estático e centroide de uma área. Bom, primeiro de tudo a gente tem que lembrar que a representação da força de gravidade, né, é uma força única em um corpo apontando para o centro da Terra. E a resultante dessa força também é uma força única apontada para fora, né, perpendicular. Isso tudo numa estrutura rígida, num corpo rígido. Mas se for uma figura plana, a gente vai ter que representar essa força atuando em um ponto, e esse ponto vai ser o centroide. A gente vai determinar o momento estático, o momento de primeira ordem, e também pela determinação do centroide das figuras planas. O que é o centroide? O centroide é um parâmetro geométrico, enquanto o centro de gravidade é um parâmetro físico, né? É a representação geométrica do local onde essa força seria aplicada. Na maioria das vezes, centroide e centro de gravidade são considerados sinônimos, mas no rigor da física e matemática não são. Então, aqui uma representação da representação de forças de um peso, de elevação aqui de um guindaste. Se você for imaginar essa peça daí, representando ela planamente, onde é que vai ser representada essa força que vai puxar? Você vê aí no gráfico que o diferencial de área, né, dessa área inteira, ela vai estar a uma certa distância do centroide. Ela tem as coordenadas x e y, e o centroide também tem as coordenadas x barra e y barra. Cada pequeno elemento, né, da área, aquele dA, do contrapeso do guindaste, vai partir de uma referência, ou seja, da coordenada x e y, que é essa aqui que a gente já tem, x e y. Então, toda figura ela pode ser subdividida. Para determinar a área do contrapeso, é necessário somar todos os elementos de área. E quando a gente soma todos os elementos de área, a gente já sabe o que é, né? Integral. Porém, quanto menor forem, melhor a aproximação do resultado. Então, a gente tem aí a fórmula do livro, o momento estático em torno do eixo x vai ser a integral da coordenada em y vezes dA. E o do em torno do eixo y vai ser a integral de x dA. A gente nota que os momentos estáticos da área A eles podem ser determinados como produto da área vezes a coordenada do centroide. Então, o momento estático da área vai ser a área multiplicada pela coordenada do centroide. Em x vai ser multiplicada pela coordenada do centroide y, e o momento estático em y vai ser a multiplicação da área pela coordenada do centroide do eixo x, né? Então, determinando o centroide, vai ser as coordenadas de x barra e y barra, que são as coordenadas do centroide, vão ser a integral de x dA dividido pela integral de dA, e de y vai ser a integral de y dA dividido pela integral de dA, unidades em metros, centímetros, milímetros e por aí vai. Classificando as figuras em relação à simetria, né? As figuras planas, né? Elas podem ser assimétricas, ela não ter simetria com eixo nenhum. Elas podem ser simétricas em relação ao eixo x e y, né? Ou seja, aqui você viu as primeiras três figuras, né, são simétricas em relação ao eixo y, né? Elas são iguais, né, dos dois lados, como se fosse rebatido, e são assimétricas em relação aos dois eixos, né? Então, essas figuras, todos os lados delas, elas são simétricas ao eixo x e ao eixo y. Para a gente determinar o momento estático e centroide de uma área composta, né? A gente estava falando aí do contrapeso com ela sendo uma área plana, mas integral, né? Uma figura só. Se for uma figura composta com várias formas, a gente vai ter que dividir essas figuras em subfiguras, de forma que a gente consiga determinar o centroide de cada figura, mas a resposta deve ser sempre uma coordenada, tá? Então a gente vai dividir essas figuras para que a gente consiga achar a massa delas todas. O centroide então vai ser em relação ao eixo y, uma coordenada só em relação ao eixo y e uma só em relação ao eixo x, independente da quantidade de subfiguras que tiver. Vamos dar um exemplo aqui, ó.
nesse gráfico aqui, ó, as áreas e momentos estáticos das figuras planas compostas podem ser calculados somando as propriedades das partes correspondentes. Então você vê, se você tem uma figura composta, como nem está nesse gráfico que está à esquerda, a gente divide ela em três subfiguras pelas quais a gente consegue achar a área e o centroide de cada uma delas, né? Na figura da direita, a gente tem três centroides e três áreas, né? Então, o centroide vai ser o somatório, o centroide em x, né? O x barra vai ser o somatório dos centroides das figuras, multiplicado pela área, dividido pelo somatório das áreas. E o centroide da relação y vai ser, o y barra vai ser o somatório das coordenadas y dos centroides de cada figura, vezes a área, dividido pelo somatório de todas as áreas. Momento de inércia de uma área e o raio de giração. Uma das principais interpretações do que é o momento de inércia, para que serve, é identificar o eixo que apresenta mais resistência à flexão. Então a gente consegue identificar isso. O raio de giração é uma propriedade que vai ser aplicada em matérias de dimensionamento de estruturas de concreto, aço e madeira. Podemos considerá-la como sendo a distância do eixo de referência em que toda a área da figura pode ser concentrada e ainda ter o mesmo momento de inércia que a figura original. O momento de inércia da área de seção transversal de uma figura plana, caso seja uma peça como uma viga, seria em relação ao eixo que passa pelo centro de gravidade, medida sua rigidez, ou seja, a sua resistência à flexão em relação a esse eixo. Então vamos dizer aqui que você tem uma viga de concreto, né, com esse eixo de simetria, esse eixo aí é o que divide a peça simetricamente. Você colocando essa peça no plano XY, a gente vê ali que o momento de inércia dessa área vai ser, em relação a x, por exemplo, o I de x vai ser a integral, né, dentro da área de y ao quadrado vezes dA, ou seja, deve-se multiplicar a distância y ao quadrado multiplicado pela área. O momento de inércia da área A em relação ao eixo y vai ser a integral da área de x ao quadrado dA, ou seja, deve-se multiplicar a distância x ao quadrado multiplicado pela área. Deve-se utilizar a distância x ao quadrado multiplicado pela área. As integrais apresentadas para determinar o momento de inércia e x e y também são conhecidas como momentos de inércia retangulares, porque eles usam as coordenadas cartesianas. E também tem um momento de inércia polar, né? Assim como a gente tinha as coordenadas, temos em momentos de inércia polar, que se baseia na coordenada em relação à origem O, representada pela letra grega ρ. O momento de inércia polar pode ser determinado pela soma do momento de inércia em relação ao ix e o momento de inércia em relação ao y. Tá? Então, o JO vai ser ix mais y. Aqui a gente tem uma tabela, né, que ela já delimita o momento de inércia em relação ao eixo x e ao eixo y de algumas figuras. Tá? Isso aí já são propriedades tabeladas e normalmente essas tabelas são apresentadas. Inclusive no exemplo que a gente vai ver hoje, já existe essa tabela no anexo do roteiro que vocês receberam. Aqui tem algumas fórmulas para o raio de giração. O raio de giração em x, quer dizer, x vai ser igual ao raio de giração em x ao quadrado vezes a área. O raio de giração em x vai ser a raiz quadrada do momento de inércia em x dividido pela área, de y, o momento de inércia em y em relação à área, e o polar, o momento de inércia polar, a raiz quadrada do momento de inércia polar em relação à área. O momento de inércia polar ao quadrado é igual o raio de giração polar ao quadrado é igual ao raio de giração em x ao quadrado mais o raio de giração em y ao quadrado. Vendo aqui o teorema dos eixos paralelos, o teorema de Steiner, ele mostra como calcular o momento de inércia de um sólido rígido relativo a um eixo de rotação que passa por um ponto O, que pode ser origem ou uma referência pré-definida no sistema de coordenadas cartesianas. Ou seja, você tem aí na figura o centroide ali no ponto C e você quer calcular esse momento de inércia em relação ao eixo O, que está ali embaixo. Ele é transplantado, né? Nesse teorema diz que os eixos sendo paralelos, aí você tem uma relação entre eles, entre o centroide e esse eixo aí que está à origem. O momento de inércia em relação ao eixo centroidal em x vai ser a integral da área de y ao quadrado dA em relação
o momento estático em relação ao eixo centroidal de x é y dA, integral de y dA, e a área da figura é a integral de dA. Então a gente tem essas relações aí. Essas equações acima servem para determinar o momento de inércia. Para determinar o momento de inércia da figura, a gente deve determinar primeiro a inércia centroidal, ou seja, qual é o eixo centroidal que tem origem no ponto C, que é o centroide da figura, né? Deve-se determinar o centroide da figura e depois calcular o momento de inércia como um todo. Quer dizer, então você vai fazer a inércia, que vai ser a distância entre a origem O e o centroide C, para poder calcular da figura toda, como um todo por partes. Já conhecidos os valores de centroide do momento de inércia, determinar o momento de inércia da figura a partir da nova referência, que é o ponto O, com as equações, né? Bom, então, fazendo na mão na massa, fazendo isso aí na prática, a gente tem aqui o recado do professor Renan, um vídeo que ele mandou no YouTube aí para a gente determinar o centroide de uma figura, e ele dá dois exemplos, né? dois casos aqui para a gente ver. Então, primeiro, para a gente desenvolver esse exercício, o que a gente vai fazer? Para calcular o centroide, verificar se tem um eixo de simetria primeiro, definir um eixo de coordenadas cartesianas, subdividir a figura composta em figuras menores e retangulares, né, que faz aquela divisão em subfiguras, calcular o centroide de cada figura e depois somar tudo, da figura completa, usando a fórmula. A gente pode também usar uma tabela que vai facilitar as contas, né? A gente vai colocar cada um desses dados na tabela aqui. E depois, para calcular o geometro de inércia, primeiro posiciona a origem do plano cartesiano no centroide da figura completa, né? Você vai dizer onde é que está a origem. Calcular o momento de inércia de cada figura subdividida em relação ao eixo x e y, considerando esse deslocamento, utilizando a fórmula tabelada de acordo com o formato da figura. Essa é aquela fórmula que eu falei que está tabelada, né? Isso aí você tem no anexo A do seu roteiro. Calcular o momento de inércia da figura total em relação ao eixo x e ao eixo y, e depois calcular o momento polar de inércia, tá? Vamos lá então. Então, para a gente determinar o centroide, o momento de inércia x e y, e o momento polar de inércia JO, em função da figura plana composta, dessa figura aqui, tá? Essa figura aqui também está desenhada no roteiro de vocês. Você viu que é uma figura complexa, né? Não é uma figura plana. Então, a gente vai ter que dividir essa figura em subfiguras. Primeiro, para a gente calcular o centroide, verificar se tem um eixo de simetria. Nessa figura tem um eixo de simetria na vertical, então a coordenada x de centroide já está definida no eixo. Você vê que a figura ela é simétrica na vertical. 2. Definir um eixo de coordenadas cartesianas. Nessa etapa, o eixo deve ser definido de forma a facilitar os cálculos. Para isso, o ideal é deixar toda a figura no primeiro quadrante do plano cartesiano, de acordo com essa figura aqui. Vai colocar a figura dentro de um plano cartesiano. Depois, subdividir a figura composta em subfiguras, né? Nessa figura aí, no caso, a gente vai dividir em 3 retângulos, pelo menor número possível entre as figuras conhecidas. Então tá aí, a primeira parte lá na horizontal, lá em cima, figura 1, a parte que está na vertical, figura 2, o retângulo na vertical, e a figura 3, o retângulo que está lá na base. Calcular o centroide de cada figura em relação ao eixo escolhido. Todas as figuras têm centroides conhecidos. Para retângulos, o ponto do centroide é o ponto de centro geométrico dele, que é base, a metade da base, né? Base sobre 2 e altura sobre 2. Mas eles têm que ser localizados no plano cartesiano que a gente definiu. Então, na figura, seguindo pela figura, as coordenadas vão ser do centroide 1, 30 e 65, x e y, na figura 2, 30 e 35, e na figura 3, 30 e 0,5. Bom, como é que a gente vai fazer então a tabela que a gente vai para calcular o centroide? Da figura 1, a área é base vezes altura, 600. O centroide no y é ponto 65, no x a gente já sabe, né? É o ponto simétrico, igual para todo mundo. Multiplicando o centroide em y vezes a área dá 39 mil. Da figura 2 a gente faz um cálculo semelhante, da figura 3 também. Somando tudo, a gente vai ter que o somatório das áreas vai ser 1.500, e a somatória de y, do centroide y vezes a área vai dar 58.500.
Então, dividindo, né, segundo a fórmula, que vai ser o somatório de centroide de y vezes a área dividido pelo somatório da área, vai dar, no caso aqui, por unidade de centímetro, 39 centímetros. Nesse caso, foi necessário fazer apenas o cálculo da coordenada y do centroide, pois a coordenada x foi definida pela coordenada do eixo de simetria vertical, em que x é igual a 30 centímetros. Lembra que nas coordenadas, todas as coordenadas eram de x eram em 30, né? Que a gente escolheu ele como eixo de simetria. Repare que o centroide das três figuras menores tem a coordenada x igual a 30. Portanto, o centroide dessa figura é 30 e 39. Que é aqui, ó. Para a gente calcular o momento de inércia. Agora, vamos posicionar a origem de um novo plano cartesiano no centroide da figura. Então, a gente vai montar um outro plano cartesiano agora em cima do centroide. Está ali, ó, na coordenada 30 a 39. Calcular o momento de inércia de cada figura subdividida em relação ao eixo x e ao eixo y. Considerando o deslocamento do teorema de Steiner, né, o teorema dos eixos paralelos, lembrando que deslocamento para o x é observado em y e para o y observado em x. Então, o que a gente tem ali pela fórmula é I da figura 1 e x da figura 1 é igual a x do centroide da figura 1 mais a área 1 vezes a distância d ao quadrado. Então, por ali a gente vê, né, de onde é que a gente tirou esses dados. O primeiro dado foi da tabela, do anexo A, pela figura, pela tabela, o ix é isso. A área da figura 1, né, que é base vezes a altura. E pelo teorema dos eixos paralelos, a distância vai ser o y, o centroide, né, em y, aquela figura lá do 30 a 39, menos a posição do centroide do y1, isso ao quadrado. É a coordenada 1, y1 ao quadrado, né, da figura 1. Então, fazendo essa conta aqui embaixo, aqui no meio, né, você vê que vai dar 60 vezes 10 ao cubo, dividido por 12, mais 60 vezes 10, vezes 39 menos 65 ao quadrado, fazendo as contas, 410.600 centímetros a quarta. Fazendo a mesma coisa para a figura 2 e para a figura 3, a gente chega nesses resultados aí. Para o cálculo dos momentos de inércia em relação ao y, todos os deslocamentos vão ser nulos. Porque em y vai estar lá o eixo, né? Então, o valor do x é o mesmo que os valores do x1, x2 e x3. Então, verificando aí na vertical, o momento de inércia em relação ao eixo y na figura 1 vai ser o momento de inércia centroidal da figura 1 em y mais a área 1 vezes a distância ao quadrado. Também é a mesma, a primeira parte ali, B3 vezes h dividido por 12 vem da tabela, a área é b vezes h, né, base vezes a altura, e a distância de x e x1. E essa distância vai ser a mesma. Se você for ver na figura, em relação a y, todos vão basear no valor de x, que é tudo igual, né? Vai ser 30 menos 30 sempre. Então, fazendo a conta, terminando a conta, vai ser 180.000 centímetros a quarta, no 1, na figura 1, na figura 2 também 4.166.6667 e do 3, 53.333,333. Somando tudo, o momento de inércia total da figura em x, a gente vai somar todos os de x, e de y vai somar todos os de y. E o momento polar de inércia é a soma do ix total com o iy total. Tem um desafio pós-aula, que é para resolver, tá? Já está resolvido lá, mas tenta resolver sozinho. E já temos atividade liberada, como falei, o mapa é o único que está liberado até agora. Prazo final, na verdade, o prazo final é dia 6 de julho. Deixa eu dar uma corrigida aqui. O prazo final é 06 de julho. Então, já podem começar a fazer, resolve o desafio pós-aula. Eu vou deixar também mais explicadinho o gabarito do desafio pós-aula num grupo nosso lá que a gente tenha. E a gente vai poder resolver, tá bom, gente? Espero que eu possa ter ajudado vocês. E vamos lá, vamos estudar. Um grande abraço e até a próxima.